Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade de nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja dos Dons. E ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live.
Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja dos dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar para vocês agora uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao primeiro rebanho de hoje. E o rebanho dos escolhidos são os rebanhos de número 5. Vamos ao livro para esses rebanhos. Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 29, Isaías, capítulo 29. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Isaías capítulo 29. O capítulo 29 do livro de Isaías contém 24 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Isaías capítulo 29, que contém 24 versículos. Ai da cidade de Davi, ai de ti, Ariel, a cidade em que Davi assentou o seu acampamento, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, sitiarei Ariel, pranteará e lamentará, será para mim como a lareira do altar. Acamparei contra ti em redor, eu te cercarei com torres e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, tua fala desde o pó sairá fraca. A tua voz debaixo da terra será como a de um feiticeiro. A tua fala assobiará desde o pó. A multidão dos teus inimigos, porém, será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como palha que o vento espalha. De súbito, no instante, o Senhor dos exércitos virá com trovões, com terremotos, grande ruído, com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 8, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3 para os escolhidos de número 8. Colossenses capítulo 3 para os escolhidos de número 8 contém 25 versículos. Regras para o viver santo. Portanto, se fores ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Glórias ao Senhor Deus, rebanho dos escolhidos de número 13. Vamos ao livro para esses rebanhos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que contém 18 versículos, mas vamos à oração, que a oração é a oração de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Isso é muito importante para que nós possamos propagar a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que fazei e continuareis a fazer o que mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração ao amor do Senhor Deus e à constância de Cristo. Mandemo-nos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que nos recebeu. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. Vamos ao livro. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Sejam todos bem-vindos. Capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, para os escolhidos de número 3. O capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú é detestado. Um oráculo, a palavra do Senhor em Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amaste. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú, filho de seus amorreus, uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão. E eu destruirei Edom, será chamada terra da impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, mas vós perguntais em que desprezamos nós o teu nome. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Vamos aos escolhidos de número 2. Vamos ao livro. Sejam bem-vindos. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 3, vamos à oração. A oração é a oração 7.
Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o Santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado. Através do teu ministério, essa tua igreja virtual, a igreja e os dons, e todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar, e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor, e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Primeira Pedro capítulo 3, que contém 22 versículos. Deveres dos casados. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra pelo procedimento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado do cabelo, e o uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante do Senhor Deus, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam no Senhor Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, sois filhas dela. Se fazeis o bem, não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, marido, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Escolhido de número 11. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 2. Jó, capítulo 2, que contém 13 versículos, a segunda prova de Jó. Em outro dia vieram os filhos do Senhor Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles, e disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observate meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme ao Senhor Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora me instigasse contra ele, para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó das chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 4. Vamos ao livro. Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, para os escolhidos de número 4. E a oração é a oração de número 8.
Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Lamentações capítulo 3, que contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do teu furor ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Devera eles volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos, levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muitos. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Mas antes de eu sortear o livro e o capítulo para os escolhidos de número 10, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar início ao sorteio. Para os rebanhos do livro e do capítulo. O livro é o livro de 1 Reis, com 22 capítulos, para os escolhidos de número 10. Capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8. Capítulo 8. Contém 66 versículos. A transferência da arca. Então congregou Salomão as autoridades de Israel, todos os chefes das tribos, os chefes das famílias paternas, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todas as autoridades de Israel, os sacerdotes, alcançar a arca do Senhor, e as levaram para cima e a tenda da congregação com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram-no para cima, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntaram a ele. Estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que não podiam contar nem numerar pela multidão. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca das suas varas. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Para os escolhidos de número 1. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres e libertos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Romanos capítulo 12. Que contém 21 versículos, o sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Senhor Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que o Senhor Deus repartiu a cada um.
Assim como é um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. É profecia. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 6, sejam parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14, para assim todos os dias você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos bem-vindos. Capítulo 6, Efésios, capítulo 6, para os escolhidos de número 6. Capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor Deus, servo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Provérbios com 31 capítulo. Provérbios capítulo 27, vamos à oração. E a oração é a oração de número 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. E Salvador, Senhor Jesus o Cristo, liberte de todo mal, de toda obra do mal, de todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Provérbios capítulo 27. Que contém 27 versículos. Não te vanglories do dia de amanhã, pois não sabeis o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, mas não a tua boca, o estrangeiro, mas não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a provocação do insensato é mais pesada do que ambas. Cruel o furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? Melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. Escolhidos de número 9. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos. Para os escolhidos de número 9, a iniquidade de Judá. O oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suicida. Por isso,
A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede entre nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, pela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Escolhido de número 7. Vamos ao livro. O capítulo para esses escolhidos. João com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 9. João, capítulo 9, para os escolhidos. Para os escolhidos de número 7. João, capítulo 9, para os escolhidos de número 7. Capítulo 9 do livro de João contém 41 versículos. A cura de um cego de nascença. Quando o Senhor Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos do Senhor Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O Senhor Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele a glória do Senhor Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo, com a saliva aplicou-se aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. O livro é o livro de Judas, com um capítulo para os escolhidos de número 12. Capítulo de Judas, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados no Senhor Jesus o Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que se convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler um aviso para vocês. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas deste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para que eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados.
Muita atenção a todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Enquanto você mentaliza, eu irei ler uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais e nas igrejas virtuais. E nós estamos apresentando que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Que os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Atenção! A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito em todas as pragas e maldições, que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique seus outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. O temor do Senhor, essa denúncia de número 98. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho. E a boca perversa aborreço, meu é o conselho e verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça por mim, governam por mim, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os teus tesouros. Atenção nessa passagem do livro de Provérbios, capítulo 8, em que a sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus, o Cristo, afirma que ele está no controle do mundo material, financeiro e também da política. O Senhor Jesus, o Cristo, também prometeu bênçãos e prosperidade já nessa vida e também na porvir, como ele afirmou também em Marcos 10, 28 a 30. Portanto, aqueles que são dele e o buscam devem demonstrar respeito às autoridades e não endemonizar as riquezas materiais, nem os que as possuem, e sim priorizar a busca das eternas
das eternas e manter sempre seu tesouro e coração nos céus, independente de quantos tesouros tenha nessa terra. Mas se você, o que você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, vai receber 200 milhões de reais. Essa é a denúncia de número 98, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você, competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 59 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado o vídeo com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou fazer o sorteio. Você mentaliza o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 29. Você de 1 a 14 que escolheu o 7, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que de 1 a 14 mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou de 1 a 14 escolheu o 9, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 2. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu 3, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que mentalizou escolheu 12, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou escolheu 13, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou escolheu 6, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 27. Você que mentalizou escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou escolheu o número 5, a mensagem está no livro de João, capítulo 9. Você que mentalizou escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 3. Gratidão pela presença de todos vocês. E eu irei ler mais uma denúncia para logo após repetir os números que foram sorteados. A denúncia é a denúncia de número 90. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vos entrais, nem deixais entrar. Nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar, a terra, para fazer o prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Nessa passagem de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus critica a liderança religiosa por prejudicar as pessoas que os seguem, as fazendo não só perder a salvação, como serem condenados 2 vezes mais que eles. Você conhece e examina as obras e os frutos do seu líder,
Você tem certeza de que tudo que ele te ensina e pratica não está te conduzindo a um caminho de dupla condenação? Saiba que seu líder pode provar para nós na Bíblia Sagrada que estando com ele, sem se ajuntar conosco, você e sua família não estão sendo prejudicados de forma alguma e que não há nada daquilo que ele apresenta para você como verdade ou mentira, sendo questionados em nossas mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, e que nós estemos errados ou mentindo. Sendo essa denúncia de número 90, vai receber 200 milhões de reais. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 51, deite a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, Isaías 29, o 7, Colossenses 3, o 4, 2 Tessalonicenses 3, o 10, Malaquias 1, o 9, 1 Pedro 3, o 1, Jó capítulo 2, o 2, Lamentações capítulo 3, o 3, 1 Reis capítulo 8, o 12, Romanos capítulo 12, o 13, Efésios capítulo 6, o 6, Provérbios capítulo 27, o 14, Abacuque 1, o 5, João 9, o 8, Judas. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Segundo lugar, primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Também em Mateus 16, versículo 24 a 27, João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Atenção! Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço ao Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador, Senhor de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais,
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas da Bíblia, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também, da Rússia, da África do Sul, da Dinamarca, da Inglaterra, da Colômbia, da Turquia, do Japão, da França, do Canadá, do Uruguai, do Chile, da Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.